Então, rapaziada, eu vou falar um pouco das sensações somestésicas e interpretações, tá? Eu tirei toda essa informação do livro do Guyton, tá? Da Fisiologia de Guyton, né? Sexta edição. Eu vou falar um pouco sobre elas, eu dividi em duas partes, depois eu vou falar sobre a dor e sobre as sensações não somestésicas, tá? Bom, então quais são os tipos de sensações que a gente tem, né? A gente tem as sensações terminações nervosas livres e as terminações nervosas encapsuladas. As terminações nervosas livres são terminações nervosas gerais, né? Então a gente tem o tato, pressão, temperatura e dor. A dor eu vou entrar profundamente em uma outra sessão. E a gente tem terminações nervosas encapsuladas, que são as terminações mais especializadas, como por exemplo o corpúsculo de Meissner, que a gente tem quando a gente tem na recepção dos dedos, por exemplo, para distensão e para uma associação melhor quando a gente em relação aos dedos, né, das mãos, e Ruffini, quando está relacionado normalmente à propriocepção das articulações. Então, esses dois tipos de terminações nervosas que a gente tem, as encapsuladas são mais especializadas e as terminações nervosas livres são mais gerais. Bom, como é feita a ativação das terminações especializadas? Bom, as terminações especializadas, elas acontecem quando a gente tem uma ativação mecânica dos receptores. Então, os receptores eles podem ou ter uma contração, né, em relação à parte mecânica ou uma distensão em relação à parte mecânica. Com isso, a gente vai ter um influxo brutal de sódio na região e com a entrada de sódio, a gente vai ter a questão da formação do potencial de ação e assim, passando pela fibra mielinizada, né, pelos nódulos de Ranvier, chegar, né, até a parte da medula e isso fazer a sua ascendência. Bom, quais são as vias ascendentes que a gente tem? A gente tem duas vias ascendentes, né? A gente tem a via ascendente do sistema dorsal e a espinotalâmica, tá? Eu vou explicar cada uma delas posteriormente, tanto a dorsal quanto a espinotalâmica. Porém, ambas vão até o tálamo, tá? E depois elas vão para o córtex cerebral. O tálamo ele vai ter a função de determinar o tipo de sensação que está acontecendo, seja de temperatura, dor, pressão ou tato. E o do córtex, né? O córtex ele vai determinar exatamente o local onde isso está acontecendo, tá? O córtex somestésico cerebral vai determinar justamente essa questão do local. As vias elas vão ter 5 destinos normalmente, né? Elas vão necessariamente ir para o tálamo e ir para o córtex somestésico cerebral. Porém, como a gente vai ver no caso das vias espinotalâmicas, elas podem ter mais ramificações, tanto na medula, quanto no tronco encefálico e tanto no cerebelo. Tá? Bom, então, falando um pouco da função de cada área, né, das fibras, então, quando a gente tem uma fibra que para na medula espinhal, a gente vai ter a questão dos reflexos e a modulação da marcha, principalmente, tá? Esses reflexos normalmente relacionados com a dor. O tronco encefálico normalmente está relacionado com questões mais subconscientes e contração de músculo de forma subconsciente. O tálamo, como a questão da interpretação do tipo de sensibilidade, que eu falei, e o córtex somestésico, com a discriminação do local exato que está acontecendo isso, e também o armazenamento de experiência. Então, o córtex vai determinar o local, enquanto o tálamo vai determinar o tipo de sensibilidade. Bom, o sistema dorsal da sensibilidade. Bom, falando um pouco agora das vias, né? A gente tem o sistema dorsal, como eu falei, e depois eu vou falar do sistema espinotalâmico. O sistema dorsal, a gente vai ter fibras mais calibrosas e fibras mielinizadas, então elas vão ser mais rápidas, né? E aí ela vai chegar até a medula. Na medula a gente vai ter uma ascendência e também vai ter ramos que vão ficar na própria medula, tá? A que vão ficar na própria medula vai ter aquela função da questão da marcha, né? E também da questão do reflexo. Quando essa sobe, quando essa sistema dorsal, né? As vias do sistema dorsal sobem, elas vão até o tronco encefálico e no tronco encefálico elas vão passar a se chamar lemnisco medial. O lemnisco medial vai até o tálamo, né? Que eu falei, o tálamo vai fazer a questão da interpretação. A região ventrobasal do tálamo. E aí depois ela vai até o córtex somestésico. O sistema dorsal que eu falei, ele é bem rápido, ele é mais bem localizado, né? Do que a questão do tálamo. E também está relacionado com a questão mais consciente. O sistema espinotalâmico, ele é dividido em duas partes. Espinotalâmico anterior e espinotalâmico lateral. O ventral e o lateral, né? O anterior. O espinotalâmico ventral está relacionado com a pressão e o tato, e o espinotalâmico lateral está relacionado com a dor. Tá?
Eles são menos grossos, não tem tanta mielinização, tá? É mais lá da questão mais subconsciente, né? Além disso, o sistema espinotalâmico, diferente do sistema dorsal, o sistema talâmico vai ter algumas ramificações, né? Algumas ramificações que podem ir para o cérebro, que podem ir para o tronco encefálico, que nem a gente mencionou. Então, por cerebelo, perdão, por tronco encefálico, então ele vai ter menos quantidade de fibras chegando ao tálamo, na região ventrobasal do tálamo, né? Do que se comparado com a parte dorsal, né? Com a via dorsal. Bom, a adaptação dos estímulos, né? A gente tem que saber que estímulos como temperatura e tato leve, eles são muito mais fáceis de adaptar. O nosso corpo se adapta a isso e a gente consegue meio que esquecer, né? O nosso corpo, já que elas não são de uma fundamental importância, né? Nosso corpo, ele meio que esquece esses estímulos. Agora, estímulos de dor e proprioceptivo, nosso corpo ele não esquece, né? Porque eles são mais vitais, tem a questão da sobrevivência e tudo mais, então eles são mais difíceis de ser estimulados. Temperatura e tato leve, que não falei, quando esse não causa dor, ele é mais fácil acostumado, né? Nosso corpo se adapta a esses estímulos. Vou falar um pouco do córtex somestésico. A gente tem o córtex somestésico, que eu falei, que está relacionado principalmente com a questão da identificar exatamente o local exato que está acontecendo alguma sensação. O tálamo ele faz isso, né? Ele identifica um pouco o local, porém com menos precisão. O córtex somestésico ele fica atrás do sulco central do cérebro, tá? E que eu falei, a função dele vai ser essa questão da localização exata, tá? Ocasiões onde a gente tem a questão das vias, as terminações nervosas, perdão, encapsuladas, como que eu falei, o corpúsculo de Messner, os receptores de Ruffini, eles são mais específicos, né? Então, a gente vai ter uma maior discriminação deles. Enquanto a temperatura e tato grosseiro principalmente, né? Já que o tato leve é relacionado com o corpúsculo de Messner, enquanto a temperatura e o tato, eles são mais disseminados. Né? Então, a gente não vai ter exatamente, né? Vai ter mais dificuldade do que se comparado com a propriocepção e com o tato leve. Área de associação somestésica. Bom, é uma área que ela vai ficar atrás, né, da área somestésica, né? Isso aqui vai ser uma área de associação, onde a gente vai ter a distinção, né? Vai ter uma coisa mais aprofundada, a gente vai distinguir já sensações de maior textura, forma do objeto, localização. Também vai estar relacionado com os nódulos de Meissner, que eu mencionei. E ele vai ficar, que nem eu falei, atrás do córtex somestésico. Então, a gente tem que eu falei, a gente tem o sulco central, atrás do sulco central a gente tem o córtex somestésico e atrás do córtex somestésico a gente tem a área de associação somestésica. É isso.